O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Salmo 23, um salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Amém? Vamos poder sentar. Eu sei que você vai dizer, pastor, eu já li esse salmo. E eu vou dizer assim, ai de ti se não tiver lido ainda. Você acha que vai me pregar uma peça dizendo que já leu, e eu vou dizer, ai de ti se não tiver lido. Então, irmãos, Salmo 23, o salmo da ovelha cuidada pelo pastor. Seria interessante se nós soubéssemos exatamente quando Davi escreveu esse salmo, seria interessante. Mas eu não sou uma pessoa muito ligada a datas, eu sou uma pessoa ligada a fatos. Por exemplo, Jesus ressuscitou quando? Hoje de manhã. Entende? É assim que eu lido com as coisas, elas são fatos, elas se tornam verdade instantânea, imediata, contemporânea. Eu não esquento. Aconteceu, Deus fez essa operação quando? Há 10 mil anos atrás? Não me importa, para mim está valendo, é agora. Então eu nunca me liguei em datas, isso é um desequilíbrio emocional que eu sempre tive, nunca tive preocupação com o negócio de datas, eu sempre tive uma visão mais do fato, ao passo que outros têm uma visão da data, cita, em 1573, em 1600 não sei o que, em 1800 não sei o que, e vai citando coisas. A minha mente nunca atentou para essas minúcias. Mas, enfim, esse salmo é intrigante, não por apenas ser um salmo, mas por nós sabermos quem é o homem que compôs esse salmo. Isso faz toda a diferença. Uma vez eu publiquei uma frase muito simples. Quando as pessoas liam a frase, não viam muita coisa naquela frase, mas embaixo estava escrito assim, Albert Einstein. Aí as pessoas no Facebook diziam assim, não teria nenhum sentido se não tivesse sido proclamada por um Albert Einstein. O homem faz diferença. Todo mundo pode falar um monte de coisa, mas quando Albert Einstein falava, pronto, mudava tudo. Mesma coisa, o Salmo 23, ele tem um impacto muito grandioso na minha vida em particular, porque eu conheço a história do homem chamado Davi. Senão não teria sentido. Mas, quer dizer, não teria tanto sentido certamente teria. Então, muitas vezes, a base que traz aquela revelação, ela é muito importante, ela fala muito profundamente, por isso que as pessoas, às vezes, se desequilibram. Eu encontrei muita gente no meu caminho, não, eu só leio o Novo Testamento, porque a igreja só se baseia no Novo Testamento. Eu disse, não, está errado, o Novo Testamento é uma torre, mas o que sustenta essa torre é a base, e a base se chama Antigo Testamento. Sem o Antigo Testamento, a sua fé no Novo Testamento, ela não seria a mesma coisa. Claro que não seria a mesma coisa, sem dúvida que não seria a mesma coisa. Inclusive, nós ainda temos profecias de Daniel e alguns dos profetas antigos que ainda virão a se cumprir. Tem coisas que estão se cumprindo nos nossos dias que Daniel falou. Ou seja,
nós precisamos ter entendimento dos cenários, dos contextos, das bases que nos mostram as torres de vigia da Escritura e da religião. Mas aqui, irmão, repara que Davi, ele vai falando e tem algo intrigante que ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, o Senhor, Deus, Ele é o guia da minha vida, né? Pastor é o guia da minha vida, nada me faltará. Em qual circunstância? Não interessa. Ele está dizendo que o Senhor é o pastor dele e nada vai faltar. Ele não se preocupa. Ele não está na cabeça dele preocupado com nenhuma situação, mas depois ele vai e frisa: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada vai me faltar. Porque o Senhor é o meu pastor, não vai me faltar nada. Quem é que está no controle de tudo? Deus. Então, se Ele é o pastor da minha vida, não vai me faltar nada, mesmo que Ele me guie pelo vale da sombra da morte. Ele está entendendo? Quando eu entrar pelo vale da sombra da morte, não fui eu que entrei, nem foi ninguém que me colocou, porque é Ele que está no controle, Ele é o pastor da minha vida, Ele me guiou ao vale da sombra da morte. E diz a Escritura que Jesus Cristo foi ao deserto para ser tentado pelo diabo, certo? Erradíssimo. Diz a Escritura que o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, você tem que entender quem está no controle. Terremoto, quem está no controle? Maremoto, quem está no controle? Perigo de morte, nudez, espada, presente por vir, quem está no controle? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Inclusive os vales da sombra da morte, que Ele vai me guiar para que a minha fé possa mostrar o seu valor. Porque Ele tem uma montoeira de galardões lá no céu, mas Ele não vai galardoar quem está numa boa, vivendo tranquilamente. Ele só vai galardoar quem passar pelos vales e confessar o nome dele. Ele só vai galardoar quem entrar nas guerras que ele tem a realizar. Afinal de contas, um dos seus títulos é Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. A Escritura diz que ele tem uma contenda contra os habitantes da terra, e eu nunca vi Deus descer num cavalo e vir guerrear aqui embaixo, mas sempre vi ele levantar os seus servos. Jeremias, vai lá mostrar minha contenda. Ô Ezequiel, vai lá mostrar minha contenda. Isaías, vai lá mostrar minha contenda. João Batista, vai mostrar minha contenda. Pedro, Paulo, Tiago, João, vai lá mostrar minha contenda. Jesus, meu filho amado, vai lá na terra mostrar minha contenda. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus, eu imagino Jesus dizendo isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí o pai se apresenta e diz assim: exatamente, meu filho, vai na terra cumprir a minha missão, cumprir a minha vontade, né? Então, irmão, aí ele vai dizer assim: em verdes prados me faz descansar, e por águas tranquilas me guia em paz. Aí todo mundo: o Senhor é meu pastor, então que beleza, né? Ele me faz descansar nos pastos verdejantes e me guia em muita paz. Aí depois ele vai dizendo: restaura-me o vigor, conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete perante mim na presença dos meus. Essa King James diz: na presença dos meus inimigos. O Senhor é o meu pastor. Então, para onde que Ele me guiou? Para a presença dos meus inimigos. Mas, Senhor, eu não quero intriga, eu não quero briga. Não, vai. Irmãos, hoje aqui eu mencionei, né? Foi hoje? Olha a minha cabeça, foi hoje, né? Que eu falei que Israel habitaria no meio dos seus inimigos. Foi isso? Foi hoje que eu falei isso aqui? Israel
Deus chamou Israel e disse que ele ia habitar no meio dos seus inimigos, rodeado pelos seus inimigos. E não é exatamente assim? A profecia, sei lá quantos anos antes, depois que Israel se estabeleceu, o que vimos foi Israel rodeado por nações muçulmanas, os seus piores inimigos. O Senhor é meu pastor, então ele me guiou para a presença dos meus inimigos. E daí? Quem está no controle? Diz, tu preparas um banquete perante mim na presença dos meus inimigos, me honrarás ungindo minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Olha, eu estou na presença dos meus inimigos, mas Deus está preparando um banquete. Então, quem está no controle? Você já viu alguém olhando os inimigos, alguém num campo de batalha, e os guerreiros estão lá? Dá licença, eu estou aqui na cozinha preparando um banquete. Por quê? Porque eu estou no controle, quem manda sou eu. Os inimigos não lançarão uma flecha. E quantos soldados tinham lá? 185 mil. 185 mil guerreiros. Tá, mas quem está no controle? Quem está no controle? Quem está no controle da tua vida? Quem está no controle do pão da tua mesa? Quem está no controle da tua saúde? Quem está no controle da tua casa? Quem é que disse, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não vai ser atingido? Por quê? Porque Ele está no controle. E hoje, peço um milagre, irmão. Peço um milagre hoje para você entender que Ele está no controle. Eu vivi isso muitas vezes. E nesses últimos dias, quando o cara chegou com a arma ali, o cara chegou com a arma e ele fez assim, na minha direção, e eu andei na direção dele, porque eu disse, Deus está no controle. E o que tinha dentro de mim era exatamente isso, não vai sair bala daquela arma. Quando ele atirou para o chão, saiu. Quando ele atirou na direção do irmão Alex, não saiu. Por quê? Porque Deus está no controle. Aqui, a felicidade e misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Misericórdia, graça, tudo, mas mesmo que esteja na presença dos inimigos, irmão, você tem que entender isso. Deus está no controle. Nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Por quê? Porque Ele está no controle. As minhas ovelhas estão na palma da minha mão e ninguém pode arrebatar. Por quê? Porque Ele está no... Deixa hoje isso penetrar dentro de você. Deixa o teu sangue sair e esse entendimento circular pelas tuas veias e você poder dizer, nada me importa do amanhã, porque Deus está no controle. Os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas os seus amados desfrutam do pão enquanto dormem. Ora, Deus está no controle da minha vida, então o meu esforço muitas vezes é até desprezível, porque Ele bem faz aquilo que Ele bem entender, quiser realizar, porque Ele tem o controle de tudo. Ele domina sobre terra, céu e mar, tem todo o poder nos céus e na terra, tem as chaves de Davi, Ele abre, ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre. É controle total, é controle absoluto. Quando Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante daquela fornalha, quem estava no controle? Era o rei ou era Deus? O rei pensou que estava no controle. Vocês não vão adorar? Quero ver.
eu vou lançar vocês na fornalha e quero ver qual é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos, ou seja, eu estou no controle, pensou o rei. Mas ele descobriu que Deus estava no controle. Nabucodonosor se sentiu engrandecido, olhou para os jardins suspensos da Babilônia, para aquela glória toda. Olha o que eu conquistei, olha o que eu adquiri com as minhas mãos, olha o meu grande reino. Aí do céu ecoou: como é que é? Você o quê? Tu vai comer capim com boi, tu vai ser molhado pelo sereno, tu vai morar lá na rua que nem um animal, para saber que os céus é que reinam. E diz Daniel, que depois, diz o Nabucodonosor, que depois de 7 anos, depois de 7 anos que ele estava lá naquela situação, ele elevou os olhos para os céus e reconheceu que os céus reinam. Então o entendimento dele voltou e ele foi recolhido pelos seus administradores e foi posto novamente no trono. Por que ele voltou para o trono? Porque Deus está no controle, porque nenhum homem fica que nem um animal comendo capim lá no sereno e depois consegue voltar para o seu trono. Já teria um golpe, já teriam tirado ele, já teriam matado ele, já teria acontecido 1 milhão de coisas, mas Deus poderoso disse: eu te tiro e eu te ponho, para que saiba que Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Quem está no controle? Jesus Cristo disse assim: olha, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Está no controle, meu irmão. O controle é dele. É ele que manda em tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. É tudo dele, porque dele, por ele são todas as coisas. É tudo dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Se não se fez sem ele, significa que tudo que os teus olhos veem, foi ele que fez. É tudo dele, é domínio dele. O diabo tem poder? Deu uma risada. Quem controla o diabo? Quem determina onde ele vai, o que ele toca? Viste tu, meu servo Jó? Quem está no controle das coisas, irmão? Entenda, deixa isso penetrar em você. Deixa isso ser parte da sua vida. Porque Deus já vem trabalhando há anos para levantar a próxima geração que não vai conhecer o sentido da palavra medo, que vai compreender claramente que Deus está no controle. Quer vivamos, quer morramos, somos o quê? Está no controle. Quer dizer que se eu estou vivo, eu pertenço a Ele. Se eu estou morto, continuo pertencendo a Ele. É um controle absurdo. Às vezes a minha vontade, irmão, vou te dizer uma coisa, é parar de pregar, dizer: irmão, larga tudo, vamos só adorar. Adora esse Deus maravilhoso, adora, põe cara no chão, rasga a roupa, rasga as vestes, adora, porque grande é o Senhor, nosso Deus, digno de honra, glória, louvor e adoração. Quando Daniel está diante da cova dos leões, quem está no controle daquilo ali, irmão? Daniel tinha tanta convicção no controle de Deus, chega a provocar um gozo de riso. O rei chega e diz assim: Daniel, eu vou te livrar. Daniel diz assim: não, eu sou inocente diante do meu Deus, ou seja, ele está no... Pode cumprir a tua lei, eu vou entrar, abre a cova lá que eu vou entrar. Caramba, faça-me o favor.
Olha o que manda dizer para você, meu irmão, o Santo Espírito de Deus. Ele manda dizer isso assim, ó: vocês são Daniel. Você sabe por que isso? Você sabe por que vocês são Daniel? Porque Daniel representa a última igreja que passa pelas tribulações tremendas e triunfa de uma forma gloriosíssima. Que coisa tremenda, que impacto, irmão. Que coisa que veio na minha mente, que coisa tremenda. Parecia que, sei lá, não sei explicar não sou expert em coisas espirituais não, a gente só sabe o que a gente sente, e sabe que é verdadeiro e poderoso, só isso. Aleluia. O resto nós queremos é adorar, somos adoradores. Aleluia. Jeremias, vai lá para a porta do templo, marreta essa raça que vem aí, Jeremias, acaba com eles, Jeremias. Senhor, mas eles vão acabar comigo. Quem está no controle? Pegaram Jeremias e jogaram ele no calabouço. Quem estava no controle? Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Não interessa a situação nem a circunstância, Deus nunca sai do controle. Por favor, THL, tá? Meu Deus, há um doce espírito aqui. Há uma glória tremenda, meu irmão. Que glória que tem nesse lugar. Nossa alma engrandece ao Senhor, e o nosso espírito se alegra em Deus, o nosso Salvador. Bendito o santo nome do Cordeiro de Deus, coroado de glória e majestade para todos sempre. Louvado seja esse Deus que nos dá o privilégio de nos curvarmos diante dos seus pés e declarar: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Bendito o santo nome do Senhor Jesus, do seu santo Pai, do Santo Espírito, bendito seja. Quando os judeus foram levados cativos, houve muitos cativeiros em Israel, e os inimigos, muitos dos inimigos chegaram lá, e não Nabucodonosor, né, que sabia que tinha sido enviado, sei lá, tinha umas coisas lá estranhas para muitos, mas teve muita gente que chegou lá: vamos levar os judeus cativos. Invadiram Jerusalém, invadiram Judá, invadiram Israel e levaram o povo cativo. E lá foram os judeus, o povo que tinha a promessa, levado cativo. Eu vou te perguntar: quem estava no controle? Tu pode estar sendo levado cativo, meu irmão, e os inimigos vão dizer assim: pegamos ele, agora vamos ver se ele pode descer dessa cruz e se salvar, vamos ver se Elias virá salvá-lo, vamos ver. Enquanto você está sendo zombado, escarnecido, crucificado, trucidado, sendo preparado para um túmulo, quem é que está no controle? Os inimigos estão dizendo assim: vamos matá-lo. Aí Deus está dizendo assim: foi exatamente isso que eu deixei escrito na página tal. Vai, mata. Vamos esquartejá-lo. Deus confere. Isso mesmo que eu deixei escrito. Meu servo já profetizou, esquarteja ele aí. Santo é o teu nome. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás, o homicida? Ou Jesus, o vosso rei? Aí o povo: queremos Barrabás. E Jesus? Que farei deste justo? Crucifica, crucifica. Aí quando Pilatos disse assim: tá bom, eu lavo minhas mãos, assinou a sentença, jogou assim, o povo festejou: crucifica. Aí Deus abriu lá
Ele foi levantado no madeiro, o maldito que é levantado. Perfeito, é isso mesmo. Façam o que eu determinei. Que viestes ver no deserto. Aleluia! Aleluia! Eu te digo aonde tu estás. Aleluia! Tu estás no único ministério no mundo aonde Deus ainda fala. Estás no único, no mundo inteiro. Presta atenção no que eu vou dizer mais uma vez. Se não fosse geração Jesus Cristo, não existiria mais evangelho sobre o mundo. Por isso, atenta para isso, você que é menina dos olhos de Deus. Deus olha sobre a terra e vê apenas nós, geração Jesus Cristo, vê apenas somente nós. Agora eu vou te perguntar, imagine o quanto Ele não está no controle desse negócio. Imagina por que eu digo não inventar a arma para me matar. Imagina por que eu digo isso. Imagina. Israel estava no Egito, estava cativo, ficou lá 430 anos. Deus estava no controle? Já tinha falado para Abraão, né? A tua semente será escrava 400 anos. Irmão, Ele tem as chaves da morte e do inferno, da vida, da morte. Ele tem o domínio de tudo. Você tem que viver essa realidade de que Deus está no controle. Entende? Sabe, meu irmão, se a sua esposa for martirizada, você precisa entender, Deus está no controle. Se o seu esposo for martirizado, você tem que entender, Deus está no controle. Se o seu filho for martirizado na sua frente eu falo, antes de você, você tem que entender, Deus está no controle. Porque nenhuma folha cai da árvore se Ele não ordenar. É controle absoluto, total. Nada escapa do radar de Deus, do domínio de Deus, nada escapa, é controle total. Quando nós tínhamos os mártires na arena, comidos por leões, decapitados, esquartejados, e a multidão bradava, e o imperador ordenava a morte, quem estava no controle? Você precisa trazer à memória o que te dá esperança para que a sua fé seja realmente eficaz, viva e verdadeira. Houve um momento que Deus falou para o povo, lá em Crônicas e Reis, nesta peleja não tereis que pelejar, estai de pé e veja o livramento que dará o Senhor vosso Deus. Ali Deus provou para o seu povo, e está provando para nós também, o quanto Ele está no controle. Olha, os inimigos vêm aí na ladeira de Giz, desce-lhe ao encontro, vai ao encontro deles, e quando vocês se aproximarem, apenas fiquem de pé e olhem o livramento que dará o Senhor vosso Deus. Deus suscitou um povo de um lado, um povo de outro, se encontraram ali, se mataram um ao outro, não sobrou nem uma cabeça viva. Quando Israel chega aqui, olha, foi só recolher os despojos, já estavam todos mortos. Mas o objetivo deles era vir contra Israel.
Irmão, o inimigo só chega até você vivo quando Deus tem um plano para que ele chegue. Senão ele morre no meio do caminho, ele cai lá. O último fôlego dele é para lá, longe dos teus olhos. Mas às vezes Deus quer que o inimigo tenha fama de valente. Às vezes Ele quer que o inimigo encoste a mão em você. Ele quer que a fama do inimigo corra por toda a província, por toda a circunvizinhança. Porque quanto maior a fama do inimigo, tanto maior se verá que só o Senhor é Deus. João Batista no cárcere, quem está no controle? João Batista decapitado, quem está no controle? Jesus julgado, quem está no controle? Jesus na via dolorosa, quem está no controle? Jesus crucificado, quem está no controle? Jesus no túmulo, quem está no controle? Jesus ao terceiro dia, está provado quem é que está no controle. Quando Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Quem estava no controle? Eu estou te dizendo, Ele nunca sai do controle. Nunca. Se tu creres, tem que entender, irmão, Deus nunca sai do controle. Por mais que você seja que nem Ló, tu olhe à volta e tu veja o caos. Acredite, Deus está no controle. E a hora que Ele diz, basta, basta. Tu preparas um banquete para mim, aonde? Nós já sabemos, o banquete de Deus não é comida nem bebida. O banquete de Deus não é comida nem bebida. E eu vou dizer uma coisa para você, o melhor banquete é na presença dos inimigos. Moisés, Faraó vem aí, que distância? Meio-dia. Senhor, o que faremos? Diga ao povo que marche. Moisés, mas eles estão vendo aí. Não, Israel, marche, porque esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais os vereis para sempre. Por quê? Porque Deus está no... Qual foi a maior glória que Israel já viveu, irmão? Qual foi a maior glória que Israel já viveu? Não foi quando saiu do Egito? As pragas do Egito não é um memorial perpétuo que aquele povo tem de Deus? Aquela coluna de fogo, aquela nuvem, não foi o tempo de maior glória? Quando Deus se manifesta a Gideão debaixo do carvalho, vai nessa tua força, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, o que foi feito do que aconteceu ontem, do que aconteceu mês passado, ano passado? Não, o que foi feito daquelas maravilhas que os nossos pais nos contaram. Quando Israel saía do Egito, quando Israel sem armas sepultou o exército de Faraó lá no Mar Vermelho. O maior banquete é quando o inimigo vier no teu encalço. A maior glória está proposta quando todos disserem que é o teu fim. Quando todos disserem que a fornalha vai acabar contigo, que o leão vai te devorar, que a cruz vai te consumir, que o túmulo vai te sepultar. Ali está a tua maior glória. Aleluia a Deus! Aleluia! Deus gosta de fazer coisas estrondosas. Deus gosta de deixar os inimigos se sentirem fortes. Nabucodonosor aprendeu a lição e ele fez uma declaração muito tremenda. Que todos louvem e exaltem
o Deus dos céus, porque o seu domínio é sempre eterno. Ele domina sobre os povos, sobre tribos, línguas e nações. Ele tem domínio sobre os reinos das gentes. E o seu domínio é sempiterno, ou seja, o seu domínio é eterno, quer dizer, não tem nenhum, o que é algo eterno? Algo eterno é algo ininterrupto. Nabucodonosor entendeu disso e disse: o seu domínio é eterno, não tem nenhum momento que ele não esteja reinando. Não tem nenhum momento que ele não esteja no controle. Nabucodonosor entendeu isso. Tem crente que anda com a Bíblia a vida inteira e diante de uma ameaçazinha quer se esconder debaixo da cadeira, quer se esconder debaixo da cama. Não te tenho dito, irmão, que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Porque quer você creia ou não, Deus está no controle. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Mestre, no momento que a irmã Eliane estava louvando, você saiu do culto, foi lá naquela salinha lá, para regular o som, e eu olhei lá para dentro e tive uma visão contigo. Havia 2 anjos. Nessa visão você já estava aí no púlpito. Havia 2 anjos, um desse lado e um do outro lado, do seu lado, esquerdo e um direito. O desse lado jogava água dentro do seu ouvido. E o que estava do outro lado tinha uma bandeja na mão e a água saía pelo outro lado. E ele recolhia a água que saía pelo outro lado nessa bandeja. E o teu ouvido era completamente limpo. Saía muita secreção e acúmulo de cera de dentro do teu ouvido. O anjo de lá recebia a água saindo e limpava completamente os teus 2 ouvidos. Amém. Até aqui. É isso. A paz, igreja. Mestre, durante a pregação, quando o senhor mencionou Jeremias, Deus trouxe ao meu espírito, mestre, os servos, os grandes homens de Deus, de toda a história, sendo mortos, o que foi apedrejado, o que foi cerrado, foi queimado, todos eles. Só que no momento em que eles estavam cumprindo aquele projeto, mestre, não sei se eu vou conseguir explicar o que deu para entender ali. Eles não foram para aquela hora como se tivesse tudo acabado, Eles foram sabendo que eles tinham que cumprir aquele projeto, porque eles gerariam a unção que está sobre ti. Ao momento que esse entendimento veio dentro de mim, mestre, eu vi a unção que está sobre você, como se fosse várias unção assim dos servos, todas juntas ao mesmo tempo, todos esses grandes homens de Deus que foram para cumprir esse projeto. Eles não foram com essa intenção de acabou. Eles tinham isso, eles sabiam o que estava por vir. Eles sabiam que não poderiam negar, eles tinham que ser fiel a Deus até aquele momento, pois o Senhor és o cumprimento de todos eles. Assim te mando dizer o teu Senhor. Paz, irmãos. Aleluia, Deus.
Mestre, assim que o senhor subiu no púlpito, pegou no violão, eu vi um anjo do lado do senhor. Então eu vi o senhor começar a dedilhar, e quando o senhor começou a orar, eu via que o veio da garganta do senhor, ela aparecia. Então eu vi o anjo, ele tinha uma pequena seringa, ele injetou no veio da garganta do senhor, puxou e tirou algo de dentro, mestre. Como se purificasse o sangue do senhor. Foi o que eu entendi na visão, algo incrível. E o irmão Marquinhos entregar da garganta, falei, meu Deus, realmente foi isso mesmo. Tirou algo de dentro do senhor que podia atrapalhar o senhor de uma maneira ou de outra, e foi retirado hoje, graças a Deus. Louvado seja Deus. Ontem no clamor, mestre, quando nós orávamos pela igreja, eu via duas mãos muito grandes na porta da igreja. Impressionante, à medida que os moradores do Santo Cristo passavam, essa mão abria, batia com eles assim, esmagava eles. Isso foi, a mão ficou ali o tempo inteiro. Eu vi que não escapava um, pastor. Todos que passavam, essa mão pegava e esmagava. Todos que passavam, tanto que subiam quanto que desciam. Impressionante, não havia misericórdia. Todos que passavam na porta da igreja eram esmagados. Louvado seja Deus. Ainda no clamor de ontem, irmãos, no momento que o irmão Michel estava orando, mestre, e ele orava por justiça, eu vi um anjo desceu na frente dele, e esse anjo tinha um pergaminho na mão e uma caneta de ouro. Ele começava a escrever as palavras que o irmão Michel orava. Depois eu vi que nos pergaminhos que ele estava, as letras que ele escrevia pegavam fogo. Impressionante. E ele levava aquelas palavras acesas, pegando fogo. Ele saía com o pergaminho, com as letras na mão, pegando fogo, e levava para o céu. Louvado seja Deus. Ainda na oração, Deus me mostrava, né? Eu já até entreguei essa visão, mas Deus me recordou. Eu vi as paredes, irmão, da casa dos irmãos que estão envolvidos no clamor, nesse mover de justiça. Eu vi as paredes das casas dos irmãos completamente negras, da cor do púlpito. E hoje aqui aconteceu a mesma coisa. Eu vi as paredes da igreja, mestre, negra. E à medida que o senhor ia pregando, viu o braço que está em cima estendido, ele se erguia mais ainda. Eu tenho um braço do lado direito do senhor estendido. E a maneira, sempre que o senhor fala, quando o senhor menciona justiça, esse braço ele se ergue mais. Toda vez que o senhor menciona a palavra justiça, esse braço vai se erguendo. Ele vai se erguendo. Impressionante, mestre. Louvado seja Deus. Ainda durante a palavra, eu vi um grande plumo, mestre. E esse plumo, ele ia andando sobre a igreja, flutuando, né? E os irmãos levantavam e esse plumo ficava na frente. Impressionante. Eu via que algumas pessoas ficavam com o plumo na frente e elas tombavam para o lado, tombavam para o outro quando tinham que ficar eretos, retos, mestre. Amém.
Quando o Senhor falou que esse é o único ministério sobre a terra, uma seta saiu do púlpito e apontou para você, para a irmã Mônica, esposa do irmão Jorge. Essa seta, o único ministério de pé sobre a terra, ela apontava para você, irmão, se envolva. Amém. É Andréia? É Andréia seu nome? Andréia, Deus me deu uma visão. Eu via o seu cérebro. Impressionante. Aquilo que você tem no cérebro, ela ia se transformando em minhocas. E Deus me deu uma palavra. Vigie os seus pensamentos, irmão. Assim te manda dizer o Senhor. Ainda durante a palavra, mestre, eu vi um vaso. Esse vaso, ele era de cristal e ele tinha alguns pães dentro. E eu observava, mestre, nesses pães, eles começavam a mofar. Eles começaram a envelhecer, como se o mover de misericórdia estivesse próximo do fim neste lugar. Coisa incrível. Eu vi uma espada, mestre. Eu não sei se eu vou conseguir explicar. Essa espada, ela descia sem um auxílio de mão. Nunca vi essa espada. Mas o poder que saía dessa espada era algo absurdo. Ela tinha uma luz e um facho fino de luz dela que saía e que encostasse em alguém, esse alguém saía como se ele estivesse sendo queimado. Uma coisa muito fina, um facho muito fino de luz que saía dessa espada, era capaz de queimar a pessoa. Eu não consigo explicar, mestre, direito o que eu vi, mas essa espada, ela é muito, mas muito poderosa. Ela é muito poderosa, mestre. Louvado seja Deus. Quando o Senhor disse que nós somos Daniel, eu vi que a irmã Rosana levantava o braço. Então eu vi um anjo, irmã, ele com calma, ele pegou no seu braço, ele abaixou o seu braço nessa hora. Amém. Irmão Rubens, o anjo ele parou na sua frente e no momento ele ficava sério, no outro momento ele sorria. Ele ficava sério e depois sorria. Irmã Maria da Luz, é isso? Eu vi um homem, esse homem, ele era altivo, uma espécie de soberba e arrogância. Ele chegava na tua frente e ele indagava a sua fé. E na visão eu vi que a irmã titubeava na frente desse homem. E Deus me deu uma palavra, irmão. Vá para os seminários, ouve as mensagens. Assim te manda dizer o Senhor. Como o Senhor falava, mestre Jeremias, impressionante que hoje de tarde Deus me levou a Jeremias. E Deus me fez contemplar o sofrimento de Jeremias, também de Micaías. E Deus me deu uma palavra para o irmão Davidson. Glória. Assim te manda dizer o Senhor, meu servo. Tu enxergavas com os olhos do diabo, mas eu te resgatei. E hoje tu enxerga com os meus olhos.
Eu tenho contemplado a sua obstinação neste lugar. Eu tenho te assistido, meu servo. E assim te manda dizer o Senhor: fique firme, porque grande é a obra que eu tenho na sua vida. Louvado seja Deus. E Deus me deu uma palavra, mestre, para entregar aos profetas da geração de Jesus Cristo. Tá, glória. Assim diz o Senhor para os profetas. Muitos têm entregado boas profecias neste lugar. E assim diz o Senhor: não vos chameis para fazer amizades. Não refreie as suas palavras. Seja mulher, filho, esposa. Falem daquilo que eu vos tenho dado. Jeremias, ele não era bem visto dentro da congregação de Judá. Micaías falava daquilo que eu vos mandei falar. E assim diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo: se refreares a palavra, eu vos cobrarei. Pois a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Assim diz o Senhor. A hora que o senhor, mestre, falou que aquele louvor, que o final do homem sempre é no pó, nessa hora Deus me deu uma palavra. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo: eis que vos dou um caminho sobre modo excelente, para que trilhem, pois o caminho que eu vos mostro a vós e a vossos filhos é o caminho de não serem igual a todos, mas nunca experimentarem o pó da terra, porque eu mesmo, digo eu, o Senhor da geração Jesus Cristo, vos arrebatarei e vos levarei para junto de onde eu estou. Esta é a minha promessa aos fiéis da minha geração, aqueles que não negarão o meu nome, mas andarão até o fim comigo. Preparem-se, pois a hora do arrebatamento está chegando. Essa noite eu tive uma visão. Eu vi como uma grande asa e como um manto que brilhava, uma luz de uma cor que eu nunca vi. E esse manto, que é uma asa de proteção, envolveu todo o templo. O manto da asa do Senhor cobriu todo o limiar, desde o altar até o fim na porta, e saiu e envolveu todos aqueles
que guardam o nome Geração Jesus Cristo. O nome Geração Jesus Cristo é muito especial nos céus. Assim diz o Senhor. O teu nome, ó Geração Jesus Cristo, é conhecido nos céus. O teu nome, ó Geração Jesus Cristo, é falado no céu. Alegrai-vos, pois aí está a minha geração, a geração Jesus Cristo. E a minha guarda, o meu sacerdócio, o meu manto, o meu louvor verdadeiro e a minha única espada na terra. Deus me dá uma visão de toda a terra e eu vejo só uma espada na terra. E essa espada é a geração Jesus Cristo, principalmente o Senhor, Mestre. O Senhor é a grande espada do Deus vivo na terra dos mortais. Eu vejo duas mãos pegarem o Senhor, meu Mestre, e elas levantam o Senhor, ó grande Elias, e te levam para cima. E o Senhor vem lá de cima, transformado. Eu vejo o Senhor com uma roupa azul, e as pontas dela é vermelha com fogo. Essa roupa, ela se move sozinha, essa roupa é viva. O Senhor Deus lhe dá um presente essa noite. O Senhor Deus lhe dá um presente essa noite. Ó único sacerdote do Deus vivo. O Senhor Deus da geração Jesus Cristo manda dizer ao Senhor, meu Mestre, muito importante foi a palavra dessa noite. Tu és a boca de Deus na terra. Muito importante, diz o Senhor, foi a palavra dessa noite. E eu te dou um presente, uma roupa nova que tu usarás ainda nessa terra. Amém. Tive uma visão. Eu vi os céus, o céu, o firmamento, e eu vi as águas do céu azul se abrirem como foi o mar vermelho, como se o céu, o azul do céu, as águas que estão em cima, se abrissem igual o mar vermelho. E eu tenho uma palavra de Deus. A hora é chegada. A hora é chegada. Amém. Durante a pregação eu tive uma visão. Eu vi como se explodisse de dentro do Senhor uma pena gigante. E ela escrevia dentro do ser do Senhor, Mestre, durante toda a pregação. Amém. Quando o Senhor, Mestre, falou sobre Israel, eu vi se formar na frente do Senhor, frente do púlpito, assim pelo ar, letras hebraicas. Se escreveram letras hebraicas, mas eu não sei o significado. Eu só vi as letras se escrevendo no momento que o Senhor falava de Israel. Amém. Quando a irmã Eliane louvava, tem duas irmãs aqui em Blumenau, Santa Catarina, que é a irmã Ana e a irmã Thay. Elas louvavam junto e naquele momento aconteceu algo espiritual que parece que a voz delas com a voz da irmã Eliane se uniu
E eu vi uma luz cobrindo as duas irmãs, e cobrindo a irmã Eliene, assim, foi uma coisa bem uma visão bem bonita, né? E se manda dizer o Senhor, eu recebi o louvor de vocês. Amém. Alguns dos profetas, algo mais? Amém? Quando o irmão Rômulo, mestre, ele falou de arrebatamento, eu via o irmão Tiago, ele subia como fosse arrebatado, depois ele tornava a voltar, e eu tive essa visão com o irmão Vasco também. Eu vi o irmão Vasco subir, depois eu vi ele tornar a voltar. Depois eu tive a mesma visão com o irmão Salles. Eu vi o irmão Salles subir e tornar a voltar. Depois eu tive essa visão com o irmão Afonso. Eu vi o irmão Afonso subir, depois tornar a voltar. Depois eu tive essa visão com o irmão Josi. Ele subia, depois ele tornava a voltar. Impressionante que eles voltavam com uma outra vestidura. E impressionante, eu tive a mesma visão com o irmão Ivanivaldo, mas ele subia, mas eu via que na hora da volta tinha uma reunião de anjos, mas eu não via o irmão tornar, mas todos esses irmãos eu via eles tornarem e voltar com a veste diferente. Impressionante, mestre, essa visão. Louvado seja Deus, irmãos. Aleluia, Deus. Amém. Então, irmão, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Não esqueça do seu clamor. Não esqueça de se apresentar perante o Senhor, teu Deus. Apresente-se a Deus com louvor, com adoração, com intercessão, com súplicas. Leia as bem-aventuranças e veja se aquelas qualidades estão na sua vida. Se não estiverem, busque. Bendito Deus glorioso, Pai excelso, Senhor dos altos céus. Conduz-nos, ó Deus, que os nossos olhos contemplem a Tua justiça, que os nossos ouvidos ouçam dela, porque o Senhor tem dito, não voltará para mim vazia a minha palavra, mas cumprirá aquilo que me apraz. E o Senhor sabe, o justo ama a justiça, o íntegro ama a integridade, o correto ama ver a punição daquilo, ó Deus, que blasfema contra o teu nome. Por isso, dá-nos a tua graça, através dos teus feitos, porque seca-se a erva e murcha a sua flor, mas a palavra do Senhor Deus permanece para sempre. Assim leva-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, pois nós somos os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.